Oi, Prof. Rose aqui para mais uma aula de arte. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre isto, Renascimento. Lembra que na aula passada eu pedi para vocês pesquisar sobre o Renascimento? Quem que pesquisou? Ergue a mão aí que eu quero ver. Só isso, gente, não acredito. Tá, o que vocês pesquisaram? Muito bem. Teve início no século XV e foi até o século XVI. Ah, muito bem, né? Mais uma coisa vocês pesquisaram? O que é o Renascimento? Ato de renascer, ato ou efeito de renascer. Muito bem, vou te dar um ponto na mente. Então, renascimento, a palavra renascimento é isso, é o ato de renascer, né? Trazer de volta algo, né? Dar nova vida a algo que foi deixado de lado, né? E uma outra pergunta. O renascimento é um movimento ou é um período? O que vocês me dizem? Movimento? Tá. Mas ele pode ser um período também. Por quê? Alguém sabe dizer? Bom, período por quê? Ele aconteceu em um determinado período da história, apenas naquele período, ele não foi recriado depois, né? Então ele não foi feito depois. Então, durante um período só da história, ele esteve ali presente. E movimento porque artistas se movimentaram para criar essa manifestação artística, né? Então ele pode ser chamado dessas duas formas. Muito bem. Então, o Renascimento ele tem origem no interesse que os homens daquela época tinham na manifestação da cultura greco-romana. O que eram as manifestações greco-romanas? Era o homem e a natureza como foco principal das obras, né? Então o homem era o grande, digamos assim, né? Então alguns renascentistas queriam trazer isso de volta, né? Porque na Idade Média isso havia se perdido. Na Idade Média, então, ele tinha um sentimento de religiosidade, Deus sobre todas as coisas, né? Não tinha se perdido essa questão de representar o homem, né? De valorizar o homem. Então o Renascimento veio trazer isso de volta, né? Algumas características do Renascimento, o antropocentrismo, né? Como eu falei anteriormente, o homem como principal foco, né? Quem que aí pesquisou sobre isso quer falar, né? Para não ficar falando só eu, né? Tem vergonha, né, gente? Tá bom, vamos lá. Então, o antropocentrismo, o homem como o principal foco, né? A racionalidade, dar razão. A razão, né? É a razão, deixa a emoção de lado, né? Vamos trabalhar a razão. A valorização da antiguidade clássica, né? Os traços da antiguidade. A ciência, trazer a ciência para perto de nós, né? Até porque começou-se a usar a tinta óleo, né? Então, como que fazia a tinta óleo? Tem a ciência aí, né? E o individualismo, né? O eu, né? Sou o principal foco sempre. Então, durante a Idade Média, isso tudo aqui não era nada, né? Era Deus o centro de todas as coisas, né? Deus era o Todo-Poderoso, lógico que ele continua sendo Deus o Todo-Poderoso, né? Mas no Renascimento, o homem era o principal foco, né? Era a oposição à religiosidade, ao divino da Idade Média, né? Então, os artistas no Renascimento, eles não veem mais o homem só como observador. Eu não estou aqui só para observar, eu estou aqui para fazer parte da pintura, né? Eu sou a expressão mais grandiosa de Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem, né? Então, por que não representar isso, né? No Renascimento, então, surgiu a perspectiva, né? Pelas mãos do arquiteto Brunelleschi. Então, foi ele que criou a perspectiva e que surgiu de inspiração para os artistas do Renascimento, para os principais artistas do Renascimento. O uso do claro escuro, do chiaro escuro, né? Então, Leonardo da Vinci criou isso, né? E o uso da tela e da tinta a óleo, né? Por isso da ciência, né? Criou-se então a tinta a óleo, né? Essas são as inovações do Renascimento. Os artistas principais, vocês chegaram a pesquisar também? Não? Só Renascimento? Alguém pesquisou sobre Leonardo da Vinci? Só a prof? Tá bom. Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Michelangelo são os três que eu vou dar uma ênfase na apresentação para vocês. Rafael Donatello, Filippo Brunelleschi e Caravaggio a gente vai deixar para uma próxima aula, ok?
Bom, Leonardo da Vinci, então, foi ele que criou o claro escuro, né? Com essa criação, com esse tipo de pintura, ele faz com que a gente tenha, queira imaginar, né? Queira observar mais esse quadro, né? Ele estimula essa observação, essa nossa imaginação, né? A gente quer tentar decifrar o que tem nos quadros, né? Como a gente pode ver na Última Ceia, né? O que vocês acham de mais interessante que pode ter aqui? O que vocês acham que é curiosidade aqui? O que vocês pesquisaram? Muito bem, muito bem. Judas Iscariotes está aqui, ó. É isso aí, gente, vocês pesquisaram bem. Bom, além de acharmos o Judas Iscariotes, uma curiosidade muito legal, algumas pessoas não aceitam, né? Os religiosos principalmente, que esse desenho aqui, essa pessoa aqui é João, mas ela pode ser vista como Maria Madalena, né? Então, olha a posição que ela está aqui, a posição que Jesus Cristo está aqui, né? Então, se a gente observar a posição que ela está aqui e Jesus aqui, é como se eles se juntassem, né? Se ela deitasse sobre o ombro de Jesus, né? Olha só que interessante. Uma coisa muito interessante também é que ela é enorme. Ela está pintada numa parede, né? Ela tem 4 de altura e 8 de largura, uma coisa assim, mais ou menos isso, né? Se não estou enganada, é um pouquinho mais, né? Assim, não sei a certeza. Mas entre 4 de altura e 8 metros de largura. Então, para ver como ela é grande. E o convento onde ela está pintada sofreu um bombardeio na Segunda Guerra Mundial, né? Então, ela quase foi destruída. Tanto que disse que perdeu-se um pouco dos traços do Leonardo da Vinci, né? Mas enfim, né? Fazer o quê? Imagine quantas restaurações não teve que ter, né? A Mona Lisa, né? Também com curiosidades, porque ela tem um olhar enigmático, né? A gente percebe, se parece que onde você for, ela vai estar te olhando, né? Ela não tem sobrancelha, né? E, olha só, o Leonardo da Vinci conseguiu pintar um véu super delicado aqui na testa dela, né? E uma outra curiosidade é que não se sabe ao certo quem é a Mona Lisa. Algumas pessoas ainda dizem que é o autorretrato do próprio Leonardo da Vinci. Sandro Botticelli, os quadros dele realçavam a beleza, né? Tinha um ideal cristão, né? Ao mesmo tempo que manifestava a graça divina, também uma melancolia por já não ter essa graça, né? Aqui a Vênus é a deusa do amor. Acima da Vênus está o filho dela, que é o Eros, está lançando sua flecha para os casais, né? O nome dessa imagem é Primavera, ela representa a chegada da primavera, né? O nascimento de Vênus também, né? A deusa do amor. E aqui, né, se a gente for ver, tem os traços de religiosidade também pelo cabelo, né, um olhar angelical, né, um cabelo angelical, né, então não se deixou 100% a religiosidade de lado, né, eles também tentavam juntar as duas coisas, mas dando uma ênfase maior ao ser humano, né. E a Vênus também, né, como eu falei, ela é a deusa do amor, ela é representada também como Atenas, como Afrodite, né. E aqui também ela quer representar o ideal de beleza, né, olha só que perfeição, perfeito. Michelangelo, né, ele levou 4 anos para pintar a Capela Sistina, né, assim como Leonardo da Vinci, ele também demorou um tempo para pintar a Mona Lisa, ele levou 4 anos para pintar. Aqui é o juízo final, um afresco, né, então ele quis representar aqui o final da raça humana, né, o fim da raça humana. Aqui Deus e Jesus decidiam quem ia para o céu, quem ia para o inferno, né, então ele quis representar isso aí. A criação de Adão, né? Então, a criação de Adão é a representação da passagem onde Deus cria o ser humano, né? Aqui a gente pode perceber que os dedos de Deus e do homem, eles não se encostam, né? Mas ele quer representar que Deus está aqui, né? Ele simboliza que Deus está aqui, né? É nós que precisamos ir buscar a Deus, né? Então, nós temos que ir buscar Deus, né? Então, Deus está próximo a nós, é só nós irmos até Ele. Muito bem.
Então, essa foi a nossa aula de hoje, algumas apresentações, algumas imagens, tá? Aqui deixei umas dicas de vídeos para vocês. Não sei se vocês chegaram a ver esses vídeos, chegaram a pesquisar. Sim? Ah, é legal, né? Ver algumas... Ai, desculpa, gente. Ver algumas curiosidades aí, né? Interessante. E aqui, algumas referências bibliográficas, inclusive esse livro que tem lá na escola, tá? Então, a nossa aula de hoje é sobre isso, é isso aqui, tá? Para a próxima aula, eu vou pedir para que vocês pesquisem sobre releitura de imagem, tá? Que a gente vai falar sobre releitura de imagem, a gente vai fazer mais uma pesquisa com imagens, inclusive eu vou deixar a última imagem aqui para vocês ver, tá? Para vocês ficar mais curiosos ainda, né? E pesquisar sobre releitura de imagem, que vai ser a nossa atividade sobre a aula de hoje. Ok, gente? Tudo certo? Muito bem, então a aula é essa e até a aula que vem. Até mais!